Bom, eu vou agora conversar com a professora Dora Mourão, diretora da Sociedade de Amigos da Cinemateca Nacional, que está sempre a gente vendo com uma dor no coração, o perigo que essa cinemateca vem sofrendo em função deste governo que está aí. Professora, muito boa tarde, é um prazer conversar com a senhora. Por favor, nos explique aí essa sociedade de amigos da Cinemateca. Vocês já estão funcionando com a Cinemateca? Como é que está essa situação da nossa Cinemateca, professora? Primeiro, muito obrigada pelo convite para conversar com você, Mário, é um prazer enorme. Só vou fazer um comentário anterior que é Cinemateca brasileira e não nacional. Nós não usamos a palavra nacional, certo, mesmo que ela seja nacional, obviamente. Certo. Mas o nome próprio da Cinemateca é Cinemateca Brasileira. Bom, história complicada, né? Mas vou tentar resumir da melhor maneira. Primeiro, a Sociedade de Amigos da Cinemateca é uma associação que existe desde 1962 e ela sempre acompanhou a Cinemateca Brasileira. Ela foi criada para isso. Ela foi criada como um braço da Cinemateca Brasileira, justamente para conseguir recursos, enfim, conseguir os apoios necessários para o desenvolvimento da Cinemateca Brasileira. Então, é interessante pensar, em 1962, ainda não existia no Brasil a ideia de organizações sociais, de OCIPs, de ONGs, mas os fundadores da Cinemateca Brasileira, nomeio Paulo Emílio Salles Gomes, Dante Arcona Lopes, perceberam como era importante ter uma associação civil sem fins lucrativos que acompanhasse a Cinemateca como um braço de captação de recursos. E aí, então, começou essa história entre a SAC e a Cinemateca Brasileira. E outra coisa importante é dizer que a SAC só existe em função da Cinemateca para a Cinemateca. Ela nunca se desenvolveu nenhum outro projeto que não fosse diretamente vinculado à Cinemateca Brasileira e à cultura, de maneira geral, voltada para a questão do cinema e do audiovisual. Com o acontecimento do ano retrasado já, agosto de 2020, quando a União toma as chaves da Cinemateca, da então OS, que a gerenciava, a SERP, né? A Cinemateca foi fechada. E, a partir desse momento, nós da SAC nos colocamos à disposição para ajudar a reabrir a Cinemateca, porque nós sabíamos que uma cinemateca não pode ficar fechada sem que seja cuidado o seu acervo, claro, principalmente, e os equipamentos que estão lá, equipamentos de alta tecnologia, digitais. Se esses equipamentos não são colocados em uso, eles começam a ter problemas de funcionamento. Bom, de lá para cá, a luta foi grande. Conseguimos recursos para que pudéssemos desenvolver um plano emergencial de 3 meses, contratando os colaboradores para que eles retomassem, não todos, obviamente, mas um grupo grande que pudesse retomar o trabalho na Cinemateca, o mínimo possível, justamente para não deixá-la totalmente fechada. Bom, por um lado, a burocracia, por outro lado, problemas históricos passados que a SAC tinha ainda com o Ministério da Cultura, que tinham que ser resolvidos,
estávamos esperando já há muito tempo um diálogo com então agora na Secretaria Nacional de Cultura para resolver questões que foram colocadas no passado. Tínhamos um relatório apresentado, estávamos esperando um retorno desse relatório, e coisa que não acontecia. A partir da retomada das chaves, tivemos a possibilidade de fazer um contato com o Hélio Ferraz, que na época estava entrando na Secretaria do Audiovisual e que hoje é adjunto da Secretaria Nacional, do Secretário Nacional de Cultura, e foi uma pessoa-chave para nós, porque ele entendeu a Cinemateca, entendeu os problemas, entendeu que ela não podia ficar fechada, e começamos um diálogo. Só durou 1 ano e 3 meses para a gente conseguir, de fato, entrar na Cinemateca. Entramos na Cinemateca, então, no dia 18 de novembro de 2021, com apoio da Vale, do Instituto Cultural Vale, que nos deu recursos para desenvolver um plano emergencial. Sim. Enquanto não se resolvia a questão do chamamento, que a União tinha aberto, e chamamento que nós ganhamos. A SAC entrou no chamamento e a SAC ganhou. Mas, enquanto não se processava toda essa questão, enfim, administrativa, burocrática do chamamento, nós entramos com este plano emergencial no dia 18 de novembro. Só com 20 colaboradores. Imaginem vocês que, quando a SERP finaliza os seus trabalhos, a Cinemateca tinha por volta de 60 colaboradores. E anos passados, quando a Cinemateca tinha a época de ouro, que nós chamamos, que foi de 2008 a 2013, com apoio do Ministério da Cultura, um termo de parceria com o Ministério da Cultura, nós chegamos a ter 140 colaboradores, trabalhando em vários projetos. Então, imagine agora a diferença, que nós entramos com 20, mais 20 colaboradores aguerridos, que já eram funcionários da Cinemateca e que sabiam muito bem o que tinham que fazer. E até este momento estamos com isto. Nós, enfim, ganhamos o chamamento e a partir de 1º de janeiro, agora, nós estamos, então, implantando o contrato de gestão que foi assinado com a Secretaria Nacional de Cultura. É um processo, enfim, um pouquinho demorado para o nosso gosto, mas que a gente está lutando para tentar chegar no número mais adequado de colaboradores. Esse chamamento determinou um valor repassado pela União para a Cinemateca de 14 milhões por ano. A Cinemateca precisa, no mínimo, para funcionar relativamente bem, 20 milhões por ano. Sim. O ideal seria 30 milhões por ano. É caro, é muito dinheiro, mas o que a Cinemateca faz de restauração e preservação da memória audiovisual nacional são procedimentos bastante caros, né? Muito especializados, enfim. Restaurar filme é uma coisa demorada e cara. Enfim, mas pelo contrato de gestão, nós somos obrigados a captar 40% desse valor de apoios, né? Lei Rouanet, enfim, captações as mais variadas, para completar o orçamento. Nós vamos atrás, obviamente, mas estamos no início, quer dizer, o contrato de gestão se iniciou dia 1º de janeiro. Estamos finalizando o plano emergencial apoiado pelo Instituto Cultural Vale.
Então, é um momento de reorganização dos trabalhos, de fazer um diagnóstico da situação da Cinemateca depois de 1 ano e 3 meses literalmente fechada. O que aconteceu nesse período foi limpeza, vigilância e bombeiros, porque a história de incêndios na Cinemateca também não é fácil. Acabamos de ter um em julho 2020, não da matriz, que é na Vila Clementino, mas de um braço da Cinemateca que fica no bairro chamado Vila Leopoldina. Então, esta parte, este cuidado exterior, limpeza, né, vigilância e bombeiros, isso a Cinemateca manteve, a União manteve isso. Isso era fundamental, não podia simplesmente todo mundo desaparecer de um espaço público. Mas entrar nos lugares, no laboratório, no acervo, a parte de climatização também foi relativamente bem cuidada, porque ter a grande geladeira com mais de 200 mil latas de filmes, que essa não pode ser desligada, porque senão tudo isso desaparece. Mas, sim, laboratório, biblioteca, toda a parte de acervo de documentos e também filmes que não estavam na geladeira, que estavam em processamento, tudo isso ficou parado. Eu estou conversando com a professora Dora Mourão, diretora da Sociedade de Amigos da Cinemateca Brasileira. Professora, no ano passado, se não me engano, o presidente Bolsonaro, ao tirar a Regina Duarte da Secretaria de Cultura, disse que iria nomear ela como diretora da Cinemateca Brasileira. Isso não foi para frente, não? Não foi para frente, porque, na verdade, não, ele não podia fazer isso, porque para Regina Duarte ser diretora da Cinemateca precisava de cargo, e cargo que não existia. Depois, enfim, não havia nenhum projeto, não havia nenhum plano de reabertura da Cinemateca para já de início definir a direção, uma diretora para a Cinemateca. Uma diretora que ia ficar totalmente no vazio, porque não tem funcionários, não tinha funcionários na Cinemateca. Os que tem hoje entraram em função do plano emergencial. Porque todos os funcionários, quando a Acerp devolveu as chaves, todos os funcionários foram demitidos. Restou um. Então, enfim, acho que foi um desejo, mas um desejo que não podia se concretizar. E tanto assim que, enfim, durou muito pouco essa ideia, e que não se coloca mais. Porque hoje a Cinemateca, então, ela é de responsabilidade da Sociedade Amigos da Cinemateca, que foi qualificada como organização social pelo governo, porque organizações sociais elas são qualificadas pelo próprio governo. Então, nós fomos qualificados, ganhamos o chamamento, fomos qualificados como organização social e agora, então, nós temos autonomia para gerir a Cinemateca, a responsabilidade é nossa. E uma OS, ela tem um conselho de administração, que é muito importante, porque é o conselho que define os rumos do equipamento Cinemateca Brasileira. Esse conselho ainda, inclusive, está em formação. E quem elege os diretores da Cinemateca, que por estatuto nós teremos três diretores, é o Conselho de Administração. O Estado, o governo, não tem mais nenhuma ingerência nesse sentido.
No Conselho de Administração, nós temos 3 representantes do governo. É um conselho que tem 11 membros. São 3 representantes do governo, 3 representantes de entidades da sociedade civil, 3 nomes de notório saber da área e um representante dos funcionários da Cinemateca e um representante dos associados da Sociedade Amigos da Cinemateca. Então, é óbvio que o diálogo com o governo vai continuar, mas não é mais o governo que define a direção ou qualquer coisa que seja. É esse conselho que vai definir. Professora, quem são os maiores usuários, frequentadores da Cinemateca brasileira? Os pesquisadores da área de cinema, audiovisual. Então, temos uma biblioteca muito importante para essa área, encontram-se ali documentos e livros que só tem lá. Então, os pesquisadores, os próprios cineastas que têm os seus filmes depositados na Cinemateca, e o público em geral, os cinéfilos, digamos assim, o público em geral, porque a Cinemateca tem 2 salas de cinema, que sempre fizeram mostras, exibições, sempre trabalhando junto também com os festivais de cinema, um público bastante interessado em cultura e especificamente em cinema. E os estudantes dos cursos de cinema, que nós temos vários aqui em São Paulo e no Brasil todo. Então, é um público bastante eclético, mas com interesse muito similar, que é o cinema de maneira geral. Professor, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho da Sociedade de Amigos da Cinemateca Brasileira, que nos tira uma angústia de ver que correu muito perigo, muito risco e agora está entregue em boas mãos e nós teremos esse acervo fantástico preservado. Foi um prazer conhecer a senhora, viu? Muitíssimo obrigado, professor. Prazer foi meu, mas, enfim, eu só terminaria dizendo que nós também esperamos que consigamos retomar o bom caminho para a Cinemateca, porque os problemas são muitos, muitos, porque não encontramos, imagine, eu gosto de dizer, feche a sua casa durante quase 1 ano e meio e não deixe ninguém entrar. Quando voltar, o que vai encontrar? Imagine a quantidade de mofo, de fungos, de equipamentos que não sabemos ainda se estão funcionando, porque estamos ainda no processo de diagnóstico, né? Então, não é, além de tudo, com o incêndio recente que tivemos no braço da Vila Leopoldina. Então, não é fácil, mas nós somos resilientes e a gente vai em frente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns, professora. Maravilha.